meus amigos, grande abraço para todo mundo. Estamos começando mais um Canal Esportes pela TV Mar Canal 25, hoje sexta-feira, dia 30 de outubro de 2015. E você vai poder acompanhar daqui a pouco, nesta edição, as informações desta viagem longa do CRB para enfrentar o Paysandu no próximo final de semana pela Série B do Campeonato Brasileiro. Os preparativos do CSA, visando a temporada que vem, já que as reuniões acontecem no Mutange e nos próximos dias a direção do clube deve anunciar as contratações. Tudo que está rolando nos bastidores do futebol brasileiro para mais uma rodada do Campeonato Brasileiro da Série A também será assunto aqui no Canal Esportes. E os detalhes desta rodada seguinte da Série B do Campeonato Brasileiro, a situação de momento na fase decisiva da Série C, onde já conhece os clubes semifinalistas da competição, e a Série D do Campeonato Brasileiro também, que já está em andamento em sua reta final. E você vai poder acompanhar daqui a pouco todos os detalhes das competições que acontecem neste final de semana no Canal Esportes, que está apenas começando. Vamos a um rápido intervalo agora. Voltamos já. Ok, agora sim, estamos de volta depois dessa rápida pausa, na verdade. Vamos começar o Canal Esportes desta sexta-feira, trazendo as notícias, os principais assuntos nos bastidores do futebol brasileiro. Hoje, por exemplo, se comemora numa condição muito interessante os 45 anos, tá certo? 45 anos, e eu quero aqui só corrigir um pouco da questão dos bastidores que eu falei do futebol brasileiro, mas também dos bastidores do futebol internacional, né? Vamos trazer de uma maneira ampla a coisa, porque hoje está comemorando 45 anos um dos grandes goleiros do futebol holandês. Eu estou falando de Van der Sar, e você a partir de agora vai acompanhar, relembrar momentos marcantes na carreira deste ex-jogador. Vamos ver. Esse é Mark van der Sar, um dos grandes nomes da história recente do futebol holandês e do futebol internacional. 45 anos. Outro grande nome, personagem do futebol brasileiro, do futebol internacional também, que ganha destaque na manhã desta sexta-feira aqui no Canal Esportes, está fazendo 55 anos. Olha, Van der Sar 45, ele 55. Dieguito Maradona nesta sexta-feira, o homem que fez um gol na Copa de 86, La Mano de Deus, pois é, está completando de idade nova hoje. Vamos ver. Diego Armando Maradona. Parte il tiro, rete, Maradona ha segnato. Un sapore
servicios. Maradona, atención Maradona, sale el arquero Maradona, Maradona, gol, gol. Pois é, Maradona, 55 anos nesta sexta-feira, é a homenagem justa aqui no Canal Esportes. Lembrando que esse mês também nós tivemos o Pelé, né, comemorando aí também uma idade nova. Olha só, vamos trazer aqui detalhes aqui curiosos a respeito dos números desta Série A do Campeonato Brasileiro, até porque durante a nossa linha de consulta temos algumas matérias interessantes, como por exemplo essa aí. Veja os elencos da Série A com mais atletas rebaixados. Os catarinenses lideram esta situação. Vamos acompanhar aqui. Figueirense e Joinville tem 19 rebaixamentos cada, né? 19 rebaixamentos cada, né? Entre os seus jogadores. Carlos Alberto e Rafael Moura estão entre os 8 que caíram em 3 oportunidades. Ou seja, esses jogadores, o Carlos Alberto e o Rafa Moura, já saborearam, né? Tiveram um gosto amargo do rebaixamento para uma divisão. Dizem que no futebol um rebaixamento mancha a carreira de um atleta e que as portas para grandes oportunidades, consequentemente, fecham a partir de então. No Campeonato Brasileiro desse ano não é bem assim. Os elencos da Série A, os 20 times, têm cada um no mínimo 5 quedas para a segunda divisão entre seus jogadores. Com base nessa estatística, o blog Numerólogos listou os times que mais têm peças com essa marca negativa no currículo. Lembrando que a pesquisa foi feita com base na era dos pontos corridos desde 2003 e envolve apenas os profissionais que caíram para a Série B. Como estamos na reta final do Campeonato Brasileiro, muitos outros estão presentes a figurar nesta galeria. Os times catarinenses têm, nessa ingrata relação, muitos jogadores. Os jogadores do elenco do Figueirense somam 19 rebaixamentos. O Carlos Alberto e o João Vitor desceram de divisão 3 vezes cada um. Os atletas do Joinville têm 19 quedas para a Série B acumuladas. Marcelo Costa esteve nas campanhas do Juventude em 2007, Patinga 2008 e Goiás 2010. Foram rebaixados. Avaí e Vasco vêm em seguida com 16 descensos no currículo de seus jogadores. Entre os havaianos, o William foi o que mais passou pela dor da queda 3 vezes. Uma delas em 2011 pelo próprio Leão da Ilha. O Gigante da Colina tem o alto número por herdar vários jogadores da campanha fracassada de 2013. Então a lista é vasta aqui, mas dá para dizer o seguinte, olha só. O Figueirense e o Joinville são os clubes com o maior número de rebaixados, 19 jogadores no total, no elenco atual. O Avaí vem em terceiro com 16, a mesma coisa com o Vasco. O Sport tem 15, Chapecoense 14, Curitiba 13, Ponte Preta 13, Palmeiras 11 jogadores já rebaixados para a Série B. O Corinthians 9, Fluminense 9, Flamengo 8. São Paulo 8, Internacional 7, Atlético Mineiro 6, Cruzeiro 6, Grêmio 6, Santos 6, Atlético Paranaense 5 e Goiás 5. David no Náutico em 2009, Felipe Menezes no Sport em 2012, Fred no Figueirense em 2012, Valmir Lucas pelo Goiás em 2010 e o Igor no Figueirense em 2012. Então, Goiás e o Atlético Paranaense, coincidência ou não, são clubes que ainda estão longe de brigar pelo título nacional, mas têm no seu elenco o menor número de jogadores rebaixados de divisão através dessa pesquisa. Interessante, né, a informação. Olha, vamos dar sequência ao programa. Nesse final de semana, o São Paulo volta a jogar. E é claro que uma das peças mais motivadas com essa fase, pelo fato de ter voltado aos gramados e conseguido marcar gols nos últimos jogos, é Allan Kardec. Vamos ver. Pode ser nítido em algumas situações que eu posso começar uma partida do início,
Não sei se terei capacidade de completar uma partida, porque ainda não atuei durante os 90 minutos, mas eu tenho me sentido a cada dia melhor. Muito se fala também nas últimas possíveis partidas do Luiz. E ninguém sabe se fica ou não. É um jogador de muita qualidade, que tem uma história, que merece respeito. Ele também lutará pelo lugar dele. Então, tenho certeza que o treinador será coerente e estará escolhendo aquele que talvez estiver melhor no momento. Esse é o Allan Kardec, um dos jogadores aí que começa a ganhar uma linha de ritmo de jogo nesta fase decisiva do Campeonato Brasileiro. No Corinthians, Jadson acaba sendo o jogador diferenciado nessa reta final, onde a equipe deu uma arrancada. O Atlético ainda sonha com o título, mas o Corinthians segue impossível na competição. Foi importante por duas questões. Primeiro, que o Tite separou titulares e reservas e já definiu o Rodriguinho como substituto do Elias, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo. E por outro lado, fez com que os reservas que usaram colete na atividade simulassem o jogo do Atlético. Um jogo intenso, de velocidade, ataque o tempo todo, pressão no campo de ataque do adversário. E por isso os titulares foram fortemente testados. Jadson entre eles, que vai completar 100 jogos com a camisa do Corinthians. Que jogo ele escolheu para alcançar essa marca? Pode ser o jogo mais importante destes 100, justamente no domingo. Eu só tenho a agradecer ao Corinthians por essa oportunidade e continuar trabalhando da forma que eu venho trabalhando. Eu acho que nesse jogo do Atlético Mineiro vai completar esses 100 jogos. Tomara que esse 100º aí possa ser o jogo vitorioso e que a gente dê mais um passo aí pro título. A equipe deles está um pouco mais pilhado, né? Eles estão dependendo da vitória para encostar na gente. Mas a nossa equipe, o Tite, a comissão, a gente trabalha de outra forma. A gente sempre trabalhou com tranquilidade, com os pés no chão. Bem, aí então a palavra de Jadson. 15 gols na temporada, é o artilheiro do time no ano, 22 assistências também nesta temporada de 2015, é o garçom do time. Segundo ele, o clima mais calmo aqui, enquanto todos no Galo falam em guerra, não fará o Corinthians apático ou mais tranquilo nessa decisão. O time está focado para tentar um empate, que na visão dele já será suficiente para dar esse passo rumo ao título. Do CT Joaquim Grau. Pois é, tá aí a informação. Jadson, um dos principais jogadores do Corinthians nesta arrancada. A Série D do Campeonato Brasileiro terá jogos decisivos neste final de semana. Vamos dar uma olhadinha então nesses jogos. Olha só, o Botafogo de Ribeirão Preto, que venceu o primeiro jogo pelo placar de 2-0, vai jogar no Mangueirão contra o Remo. E o Remo precisa vencer bem para poder chegar à final da competição. Em uma situação confortável, o River do Piauí joga aliás, o jogo, primeira partida entre as equipes, um 2-0. Agora vai enfrentar o Ipiranga, podendo até perder, mesmo sendo um jogo fora de casa, para poder chegar à final da Série D do Campeonato Brasileiro. Lembrando que Remo, Botafogo de Ribeirão Preto, Ipiranga do Rio Grande do Sul e River do Piauí estão classificados para a Série C do Campeonato Brasileiro, independente do que aconteça nos jogos deste final de semana. O Atlético continua acompanhando o Corinthians, olhando como um corvo, eu poderia dizer como uma águia, sedenta, com fome, querendo passar o timão. E Luan fala justamente desse jogo do próximo final de semana. É o jeito que a nossa equipe joga, para frente. O Corinthians tem uma bela equipe, bem montada, compacta. Então a gente vai precisar daquele algo a mais, errar menos e jogar muito mais. Vai ser um jogo difícil, acho que mais um jogo emocionante. Para a gente é vida ou morte, então a gente vai ter que focar bem nesses dias, descansar ao máximo, trabalhar forte para quando chegar domingo, colocar tudo que a gente trabalhou no dia a dia para poder surpreender o Corinthians e sair com a vitória. Creo que aquí en Atlético, de los 30 profesionales que tiene el team, todos estamos preparados para jugar partidos decisivos, todos hemos pasado por situaciones malas y situaciones buenas en el fútbol, y creo que hoy estoy en una situación como están mis compañeros, una situación boa, no hay nada más lindo que jugar este tipo de juegos, de decisiones de campeonato, y bueno, mentalmente estoy bien, físicamente también, entonces espero que el domingo salga el juego que yo quiero y que el team quiere.
Pois é, aí o Lucas Prato, que também é outro jogador interessante que o Atlético Mineiro tem nesse Campeonato Brasileiro da Primeira Divisão. Vamos dar sequência ao programa, vamos trazer aqui detalhes da Série C do Campeonato Brasileiro, jogos deste final de semana, situação de muito equilíbrio nesta fase semifinal da Série C do Brasileiro. Vamos dar uma olhadinha então aqui nos jogos deste final de semana que acabam fazendo o confronto para definir os finalistas da competição. Depois do empate no primeiro jogo entre Brasil de Pelotas e Vila Nova, as duas equipes se enfrentam na próxima segunda-feira, feriado, dia de finados, às 7 da noite, no horário de Brasília, no estádio Serra Dourada, Vila Nova e Brasil de Pelotas. Quem vencer esse jogo estará na final da Série C do Campeonato Brasileiro. Um detalhe, se tivermos empate com gols, aí o Brasil de Pelotas estará classificado pelo gol marcado na casa do adversário, já que o primeiro jogo entre as equipes foi 0-0 o placar. A mesma coisa também se encaixa para o duelo entre Londrina e Tupi. Primeiro jogo em Juiz de Fora, 0-0. O Londrina, que joga por uma simples vitória em casa e que tem os alagoanos Ítalo, zagueiro ex-CRB, e Edmar, atacante ex-CRB também, ambos formados nas categorias de base do Clube de Regatas Brasil. O Tupi foi a equipe que eliminou o Asa na Série C do Campeonato Brasileiro e tem essa missão difícil, que é vencer o Londrina no tradicional Estádio do Café para poder chegar à final da competição. Tanto Vila Nova contra o Brasil de Pelotas, Londrina e o Tupi de Juiz de Fora, Minas Gerais, essas quatro equipes são os novos figurantes, na verdade, da Série B do Campeonato Brasileiro no próximo ano. Então, é realmente uma condição de destaque para você que acompanha o canal Esportes. O Rogério Ceni se machucou no último meio de semana em duelo contra o Santos pela Copa do Brasil. O jogador saiu machucado e vira um problema do São Paulo nesta reta final do Campeonato Brasileiro. O médico do tricolor falou a respeito da lesão. Ontem, semifinal da Copa do Brasil, mais uma derrota para o Santos, agora na Vila Belmiro. Trabalharam no período da tarde desta quinta-feira aqui no CT da Barra Funda. Quando a fase é ruim, até em dias que tem notícia boa, vem outra logo depois, pouco tempo depois, ruim, com o mesmo nome, com a mesma pessoa envolvida, no caso, o Rogério Ceni, que foi absolvido pelo STJD das reclamações contra a arbitragem no empate contra o Vasco no Campeonato Brasileiro, mas Rogério mesmo assim ficará ausente de pelo menos 2 rodadas do Campeonato Nacional, as 2 próximas pelo menos contra Sport e Cruzeiro. A questão aí, claro, é médica. Todos sabem, o Rogério machucou-se neste clássico contra o Santos ainda no primeiro tempo, acabou nem voltando para o segundo tempo, ficou no vestiário no intervalo. Nesta quinta-feira ele passou por uma ressonância magnética que detectou, que mostrou que o Rogério tem uma lesão entre a tíbia e a fíbula da perna direita. O doutor José Sanches, médico do São Paulo, entra em detalhes sobre o que aconteceu com o maior ídolo tricolor. Ele fez o exame, clinicamente ele apresentou uma melhora razoável, ele está, pelo menos agora consegue andar com pouca dor. A saída do jogo ele estava com bastante dor para deambular, e hoje ele realizou uma ressonância magnética e nós observamos que tem uma lesão no ligamento tibio-fibular, que é o ligamento que fica entre os 2 ossos da perna, né? A tíbia e a fíbula, e ele teve uma lesão desse ligamento, uma lesão moderada, até razoavelmente extensa, e que infelizmente vai demandar um tempo aí de tratamento, de afastamento para ele. Ele está já, podemos definir que ele está fora do jogo de sábado. Sábado ele não vai poder participar do jogo e a gente espera, como todos sabem, eu não gosto de antecipar prazos, então a gente vai aguardar a evolução clínica e claro que isso pode complicar até, de repente, a participação dele em outras partidas. Ainda não é possível dizer quem será o substituto do Rogério, já que o Denis e o Renan Ribeiro têm revezado na suplência, na reserva do goleiro titular São Paulino. Pois é, então o André Pirral trazendo informações importantes a respeito desse confronto, né, que acontece, aliás, esse confronto não, né, na verdade essa recuperação do Rogério Ceni, que acabou se machucando na Copa do Brasil. No próximo bloco nós vamos falar ainda mais de Série A do Campeonato Brasileiro, os detalhes da preparação do CRB, que já está em Belém para enfrentar o Paysandu amanhã pela Série B do Campeonato Brasileiro. É rapidinho, voltamos já.
dia a gente compartilha tudo. As fotos do fim de semana, aquele vídeo engraçado e até declarações de amor. Chegou a hora de compartilhar algo bem mais importante: vida. Os estoques dos bancos de sangue estão em baixa. Vá ao Hemocentro mais próximo e mostre sua solidariedade. Doe sangue, compartilhe vida. Uma campanha do Hemoal Maceió e Hemoar Arapiraca. Secretaria de Estado da Saúde, Governo de Alagoas. O quanto a indústria é importante para o Brasil? Sem a indústria da moda, a gente não teria se encantado com elas. Sem a indústria automobilística, não teríamos tantos ídolos. Sem a indústria médica, muitas vidas não teriam sido salvas. A indústria química é a base de todas essas indústrias. A Braskem tem orgulho de ajudar a produzir um país tão forte quanto o seu povo. Braskem, estratégica para o Brasil, inovadora para o mundo. Mais de 50% vendido em apenas 2 meses. Venha descobrir por que o Riacho Doce Beach Residência conquistou tantas pessoas. Visite o decorado e conheça um empreendimento com infraestrutura incomparável, serviços exclusivos e 100% de apartamentos com vista para o mar. Riacho Doce Beach Residência. É para investir, é para morar, é para veranear. Construção e incorporação Teto e Rava. Fazer pão é minha paixão. Há muito tempo queria ter o meu próprio negócio. Porque você trabalhar com o que você gosta é diferente. E eu sempre tive muito talento para gestão financeira. Ninguém abre uma padaria por ter talento em finanças. Para isso, existe o Sebrae, para ajudar na gestão do seu negócio. Palestras, cursos, consultorias, tudo na medida para você. Tem uma microempresa? Faça um grande negócio. Procure o Sebrae. O Brasil atravessa uma das piores crises econômicas de sua história. Em vez de reclamar, o governo de Alagoas trabalha mais forte. Os primeiros resultados a gente já começa a ver na saúde, na educação e na segurança. Os crimes violentos caíram 20%. O número de roubos caiu pela metade. Na educação, 60% das escolas de Alagoas estão sendo monitoradas por câmeras de vigilância. Até o final deste ano, chegaremos a 100%. Até 2016, o governo de Alagoas vai implantar a educação em tempo integral em pelo menos uma escola de ensino médio de cada gerência regional. Na saúde, o governo do estado vai inaugurar a reforma da maternidade escola Santa Mônica. A ampliação vai melhorar a estrutura física do hospital e expandir o número de leitos. Essa é a receita do governo de Alagoas para enfrentar a crise. Governar com iniciativa, transparência e muito trabalho. Governo de Alagoas, trabalhando sério. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Legal, estamos de volta e depois do rápido intervalo, neste último bloco do Canal Esportes, nós vamos falar de Série B do Campeonato Brasileiro. Teremos jogos nesta sexta-feira, ainda como complemento de uma rodada que foi iniciada na terça. Vamos dar uma olhadinha então nos jogos que nós vamos ter nesta sexta-feira e as partidas já realizadas até aqui na 33ª rodada da segunda divisão do futebol nacional. Tivemos na última terça-feira a vitória do América Mineiro por 2-1 em cima do Boa Esporte. O jogo foi realizado no Estádio Municipal de Varginha. O Oeste venceu o Luverdense pelo placar de 1-0 e o Santa Cruz derrotou o Criciúma pelo placar de 2-0. O Paraná enfrenta o Macaé nesta sexta-feira, 9h, o jogo no Estádio Dorival de Brito. Atlético Goianiense e Bragantino no Serra Dourada, Vitória e Náutico no Barradão, e o Botafogo joga contra o Bahia. Esses dois jogos, Vitória e Náutico, Botafogo e Bahia, amanhã. Também amanhã nós teremos Mojimirim e Ceará,
Paysandu e CRB. Lembrando que os jogos marcados para as 5h30 da tarde, ou seja, 4h30 aqui no horário da região Nordeste. E às 9 da noite, ou seja, 8 da noite, o ABC enfrenta o Sampaio Corrêa, jogo que será realizado no Frasqueirão. E por falar nessa condição que o CRB se encontra, na manchete da Gazeta desta sexta-feira, traz como destaque que o CRB já faz um treino hoje ainda em Belém para esse duelo contra o Paysandu. As manchetes da Gazeta que nós vamos trazer na sequência, que já traz inclusive esse destaque aqui em sua capa de esportes, essa preparação do CRB, que vai jogar contra a equipe do Paysandu em Belém. Galo faz hoje o último treino em Belém, no Pará. Com várias mudanças, CRB deve ter nova formação para enfrentar o Papão. Equipe busca a recuperação após uma longa e desgastante viagem que teve 5 horas no aeroporto de Guarulhos, em São Paulo. O alagoano Roberto Firmino foi escolhido como destaque na vitória do Liverpool sobre o Bournemouth ontem pelo placar de 1-0 na Copa da Liga Inglesa. Olha só, a respeito dessa preparação do CRB, o técnico Mazola Júnior ainda tem dúvidas em relação ao time, mas se tudo der como foi trabalhado durante essa semana, já contando com as ausências do Somália, do Júlio César, né, jogadores que acabaram sendo colocados numa condição de surpresa fora desse jogo. O Somália pelo fato de ter se machucado contra o Vitória no jogo do último sábado, e o Júlio César por ter perdido a esposa, teve que retornar a São Paulo para poder, de uma maneira digna, se despedir da sua companheira. Então, o Mazola Júnior teve que definir a equipe, e se tudo der realmente como planejado, o CRB deve entrar em campo com o Juliano no gol, o Bocão na direita, que está retornando ao time, né? A dupla de zaga sendo formada por Diego Jussani e Gabriel. No lado esquerdo, o Gleidson Souza, já que o Peri também está fora do jogo. O meio-campo com o Olívio, né? A possibilidade aí do Olívio fazer aquele trabalho de contenção desse setor de meio-campo. O Wellington Saci, que talvez seja a grande novidade na equipe entre os titulares. Danilo Bueno e Gerson Magrão, fechando o quadrado no meio-campo. Na frente, a dúvida é entre Maxwell ou Ricardinho e o Zé Carlos. Esse deve ser o CRB para enfrentar a equipe do Paysandu. O Chelsea anunciou ontem em seu site oficial que renovou o contrato com o brasileiro Ramires por mais 2 anos, indo agora o contrato, né, o vínculo estendido até 2019. Pois é, o Ramires, que saiu aqui do Brasil, saiu do Cruzeiro para ir para o futebol europeu. Foi para o Benfica, e do Benfica chegando no Chelsea. Didira fala sobre sua saída do Asa. Ele negou que vai para o CSA e que se desentendeu com o técnico Vica. Ainda rende páginas a saída do Didira do Asa, né? CSA, sócios têm até amanhã para resolver as pendências. A novidade, o departamento de marketing do clube anuncia bloco de carnaval e maratona do Azulão para 2016. Torneio Premier de MMA reúne atletas de Alagoas e de Sergipe. Classificados disputarão as finais em dezembro no Premier Fight Championship. Jogadores são procurados por polícia do Canadá. Pois é, informação curiosa essa, né? Lucas Piazon, em São Paulo, e Andrei, do Botafogo de São Paulo, de Ribeirão Preto, são acusados de abuso sexual. Os 2 atletas defenderam a seleção brasileira no Pan-Americano. Olha só, que coisa, viu, gente? Que coisa, viu? A polícia de Toronto, no Canadá, anunciou ontem que está à procura dos jogadores Lucas Piazon, em São Paulo, e Andrei, goleiro do Botafogo de Ribeirão Preto, por crime de abuso sexual. Os 2 atletas defenderam a seleção brasileira nos Jogos Pan-Americanos de Toronto em julho, quando conquistaram medalha de bronze. Esses 2 homens foram identificados e mandados de buscas foram emitidos para Lucas Domingues Piazon, de 21 anos, e Andrei da Silva Ventura, de 22. Ambos estão sendo procurados, acusados de abuso sexual. Segundo o detetive Jenny Hanick, a queixa foi feita por 2 mulheres no dia seguinte à ocorrência. O motivo da demora para a divulgação pública se deu porque o caso correu em sigilo e houve consultas com a Procuradoria-Geral. Ainda de acordo com Johanne, o consulado brasileiro em Toronto foi comunicado. Que situação triste, hein? Começando a carreira e já envolvido com situações ilícitas esses 2 jogadores. Pelo menos estão sendo acusados.
Rogério Ceni é absolvido ontem pelas críticas ao árbitro Delson Fernando Freitas de Silva, no empate de 2-2 entre São Paulo e Vasco no Morumbi pela 31ª rodada. O goleiro não joga amanhã, por isso está machucado. Barcelona tem interesse em Alexandre Pato, como o futebol dá voltas, né? Alexandre Pato estava na Europa, voltou para o Brasil jogando muita bola e agora o Barcelona tem interesse em contratá-lo. Palmeiras vai decidir Copa do Brasil contra o Santos em casa. Nós temos matéria, né, Felipe, a respeito desse assunto, né, da Copa do Brasil. Vamos fazer o seguinte, vamos voltar essa matéria que ontem teve a escolha dos mandos de campo das finais da Copa do Brasil, dos jogos entre Palmeiras e Santos e Palmeiras. Vamos acompanhar. Para você conectado na CBF TV. E a Confederação Brasileira de Futebol realizou hoje os sorteios de mando de campo dos 2 jogos da grande decisão da Copa do Brasil 2015. Vamos dar uma olhada no que aconteceu por lá. Se sair uma bola ímpar, o time do lado esquerdo decide em casa. Então vai jogar a final em casa. Se sair uma bolinha par, aí o time que está do lado direito vai decidir em casa. Sete, então a bolinha ímpar. Então é o Palmeiras que vai decidir em casa o primeiro jogo na Vila Belmiro e o segundo jogo na Arena do Palmeiras. Portanto, dia 25 de novembro, o Santos recebe o Palmeiras na Vila Belmiro e dia 2 de dezembro, o Palmeiras recebe o Santos no Allianz Parque. Quem conversou com a gente foi o lateral Lucas, da equipe Alviverde, e também o meio-campo do Peixe, o Renato. Vai ser 2 jogos difíceis demais. Já decidimos um Campeonato Paulista contra o Santos. Eles foram mais felizes, né, nessa ocasião. Mas agora é uma decisão de Copa do Brasil. Os palmeirenses querem muito esse título e a gente vai buscar a todo instante. Não, nós jogadores sempre estamos almejando aí ser campeão, né? A gente tem essa ambição, a gente trabalha para isso. Acredito que vai ser 2 jogos, vão ser difíceis os 2, então a gente tem que ter muita atenção. Vamos decidir o primeiro em casa, então é tentar fazer um bom jogo, né? Levar uma vantagem depois para o segundo jogo, quem sabe que vai ser muito mais complicado também, mas com certeza a gente vai ficar feliz se realmente a gente vier a ser campeão. Pois é, o Renato e o Lucas, jogadores aí de Palmeiras e Santos, respectivamente, fazendo aí a sua análise a respeito da decisão da Copa do Brasil. E para a gente fechar as manchetes de hoje, o ex-dirigente sugere a venda do jogador Neymar. O Juan Laporta, ex-presidente do Barcelona, voltou a criticar a gestão atual do clube espanhol, que tem à frente Josep Maria Bartolomeu. Em entrevista à Rádio Monte Carlo, ontem ele disse que o clube deveria vender Neymar para balancear as condições financeiras. E para fechar as manchetes da Gazeta, Flamengo, atletas afastados treinam separados do elenco. Vamos dar uma olhada nesse finalzinho aqui de Canal Esportes, na classificação de momento da Série B do Campeonato Brasileiro, para você tirar suas conclusões, né, desse momento vivido, onde o CRB vai jogar fora de casa a competição e que você, a partir de agora, vai acompanhar esta classificação atualizada. Vamos ver. O Botafogo é o líder com 62 pontos, em segundo o América Mineiro com 57, em terceiro Vitória com 57, em quarto o Bahia com 54 pontos, em quinto Santa Cruz com 52, em sexto Sampaio Correia com 56, em sétimo o Paysandu com 49, o Náutico é o oitavo com 49 pontos, em nono Bragantino com 48, o Luverdense vem décimo com 48 pontos, CRB é o 11º com 44, em 12º o Atlético Goianiense com 43, em 13º Oeste com 41, em 14º o Paraná Clube com 40 pontos, em 15º Criciúma com 39, 16º Macaé com 38. E a zona de rebaixamento tem o Ceará com 32 pontos, em 18º o ABC com 28, em 19º o Boa Esporte com 24 e na lanterna o Mojimirim com apenas 22 pontos. Para a gente fechar o Canal Esportes, o técnico Mano Menezes, tem ainda aí? Ou já fechou, Felipe? Mano Menezes.
Fechou? Então vamos fazer o seguinte, vamos desejar boa sorte para o CRB, jogo importante contra o Paysandu, o CSA que continua mantendo seus contatos nos bastidores para poder anunciar as contratações para a próxima temporada e, claro, vamos ficar na torcida também, que o aspecto financeiro do Asa não seja tão abalado diante desta eliminação na Série C do Campeonato Brasileiro, onde uma reformulação no elenco já está sendo trabalhada, mas se há uma situação a ser comemorada, é o fato da confirmação da permanência da comissão técnica do Alvinegro para a disputa do próximo Campeonato Alagoano e as competições que o Asa tem garantidas para disputar em 2016. Um grande abraço para você, muito obrigado por ter ficado conosco durante todo esse tempo. Estaremos de volta na próxima terça-feira para trazer de uma maneira muito ampla os principais destaques do ambiente esportivo. E claro, eu deixo o meu grande abraço para você, desejo um ótimo feriado. Nós teremos ainda um novo encontro nesta sexta-feira, na sequência da programação da TV Mar Canal 25, mas para falar de esportes, nós estaremos de volta aqui com o Canal Esportes na próxima terça-feira, a partir das 8 da manhã. Grande abraço, fica com Deus. Tchau, tchau.